Então, esse é o Caminhe para os Investimentos, que é um programa que eu estou fazendo para que as pessoas despertem para a importância dos investimentos nas suas vidas. Então, a gente faz esse programa todas as segundas e quartas, então, às 7h07 da noite. Tem que esperar um pouquinho, vou esperar um pouquinho aí para o pessoal começar a entrar. Mas, já falando um pouquinho do tema da live de hoje, qual que é o tema da live de hoje? Hoje o tema é perca seu medo de investir. Uma das coisas que eu mais escuto, que mais as pessoas dizem para mim é que elas não investem porque elas têm medo de investir. Elas se sentem inseguras, elas têm assim um receio de investir. E isso é uma coisa que realmente atrapalha bastante, né? Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, dificilmente a gente toma a atitude mais correta. Mas, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? A coragem não é a ausência do medo. Ou seja, não quer dizer que só porque você tem coragem para investir, que você perdeu totalmente o seu medo. É só uma questão de você saber gerenciar esse medo, você saber que ele existe, mas que você tem condições de lutar contra ele e fazer os seus investimentos de forma segura e consciente. Então, explicando um pouquinho, vamos contextualizar o que é medo, né, gente? Medo é uma reação automática, né? É uma reação cerebral e que nos trouxe até aqui. Se a gente não tivesse medo, provavelmente a gente tinha aí lutado com os aqueles tigres de dente de sabre, com os mamutes na unha, tinha saído no tapa com eles e não estava ninguém aqui para contar a história. Então, o medo, ele é uma reação natural e importante no ser humano. O medo ele é gerado no nosso sistema límbico, que fica aqui atrás, né? Então, ele não é, muitas vezes, nossos medos, eles são até irracionais, né? Eles não são medos que você fala assim, nossa, mas por que você tem medo de tal coisa? Por exemplo, por que você tem medo de investir? E aí a gente tem que entender um pouco isso, porque é um sistema de proteção para evitar que você faça bobagens, né? Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina muito engenhosa, né? Então, ela faz isso para que você não se meta em enrascadas, e isso vem funcionando ao longo de milhares de anos. Então, não é porque a gente vai perder o medo de investir ou perder o medo de qualquer coisa, simplesmente você aprende a gerenciar este medo, tá? Eu, por exemplo, tenho pavor, gente, eu tenho medo de sapo. Todo mundo que me conhece sabe que se eu vejo um sapo, ou eu saio correndo gritando, ou eu grito correndo, porque eu não posso ver sapo na minha frente, né? E isso daí é um medo totalmente irracional, mas quando eu paro para pensar por que eu tenho esse medo, é porque há muito tempo atrás alguém me falou que tinha um sapo que soltava veneno que matava as pessoas. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, eu não consigo me desvencilhar dessa ideia de que o sapo é uma coisa perigosa, né? Eu tenho, logicamente, trabalhado para isso, mas é uma coisa tão idiota, né? Como é que um sapo vai poder te fazer mal? E a mesma, quando a gente traz isso para a lógica dos investimentos, por que as pessoas têm medo de investir? Existem questões que são realmente do imaginário popular, né? Mas tem coisas que sim fazem sentido, porque, por exemplo, nós temos um histórico, né, no Brasil, de insegurança financeira, né? Nós tivemos um histórico muitos anos de inflação, em que as pessoas iam para investir, não tinha nem conseguia pensar em investir, né? Porque como é que a pessoa vai pensar em investir se no dia seguinte o pão que custava 50 centavos, no dia seguinte está 80, no outro está R$1. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, isso veio, obviamente, né, para o nosso consciente coletivo, né? Então, as pessoas têm esse medo de investir também por conta disso, tá? E uma outra questão também que está relacionada ao medo é o medo infundado, porque ela ouviu falar de alguém que perdeu muito dinheiro investindo, né? Então, ela ouviu falar, não quer dizer que ela conheceu alguém que perdeu muito dinheiro investido. E também existem as pessoas que realmente
conheceram pessoas que perderam muito dinheiro investido, mas elas não conseguem entender o porquê aquelas pessoas perderam dinheiro investindo. Então, assim, a gente tem medos que eles são medos infundados e a gente tem medos que sim têm fundamento, mas não necessariamente a gente pode considerar e paralisar por causa desses medos. Por quê? Por como reação natural, né, do ser humano, você tem 3 reações quando você está diante de uma ameaça, né, que está te causando ali um medo. Você pode fugir, você pode lutar ou você pode paralisar. O que mais acontece é as pessoas fugirem, né, no caso dos investimentos, sai correndo, eu não quero nem ouvir falar de investimentos, eu quero segurança, vou deixar o meu dinheiro na poupança, porque está ali, ó, tranquilão. Ou as pessoas, elas têm o costume de se fingir de morto, tipo assim, não é comigo, tudo bem, eu não preciso investir, não vai acontecer nada comigo se eu não investir, né? E tem aqueles que lutam, né? Aqueles que vão para a luta, enfrentam e começam a investir e entendem os riscos, entendem todo o contexto e são os que se dão bem, né? Que tem sucesso nos investimentos, né? É lógico que você não vai lutar como uma luta, assim, né? Mas você vai lá e enfrenta o medo. Assim como tem gente que tem medo de avião, tem medo de barata, eu tenho medo de sapo, você tem que ir lá enfrentar o medo, né? Quando você vê que esse medo é totalmente irreal. E por que a gente deveria pensar muito bem nessa questão do medo, né? Trazendo aí para um contexto, porque olha só como o negócio como é estranho, como a gente tem uma percepção incorreta com relação a essa questão financeira. Por quê? Porque faltou educação financeira para a grande maioria das pessoas no Brasil, né? Por exemplo, se eu te perguntar, você tem medo de investir na bolsa? Aí a pessoa vai falar assim: sim, eu tenho medo de investir na bolsa. Aí você pergunta para a mesma pessoa: mas você tem medo de fazer um financiamento na Caixa de 30 anos, que você não sabe nem quanto que você vai pagar no final por um apartamento que está na planta? A pessoa vai falar assim: não tenho medo. Gente, entende que não tem como. É uma questão da pessoa não se dar conta de que risco ela está correndo de qualquer lado. Quando pega um empréstimo consignado, que a pessoa não sabe nem como vai pagar, não sabe nem o quanto que está pagando de juros, pega um financiamento, faz um financiamento de um carro, que não sabe nem se você vai tirar o carro da concessionária, já vai bater o carro, está sem seguro e se dana inteiro, né? Tá correndo risco também, ou de alguém te roubar o carro e você perder dinheiro, por quê? Porque você pagou 100 mil no carro, só que você tem um boletão lá de 200 mil para pagar, entendeu? E ainda assim você acha que você não está correndo risco nenhum. Outro, por exemplo, não tem medo de pagar um iPhone que custa o seu rim, né? Pagando em 12 vezes, sendo que no dia seguinte você comprou, você pode derrubar a porcaria do iPhone no chão, cair, quebrar a tela e você ter mais um prejuízo. Ninguém pensa nisso, mas tem medo de investir. Então, assim, é uma questão de racionalizar. Investimentos, eles têm graus de risco. Você pode ter, obviamente, investimentos que são super, mega, ultra arriscados, como você pode ter investimentos que são conservadores. Desde que você não perca dinheiro, porque as pessoas se sentem confortáveis falando: eu não vou investir porque eu tenho medo de investir, só que mesmo que ela não invista, ela já está perdendo, só que ela não se dá conta disso. Ela não percebe que ela já está perdendo o poder de compra. E eu vou insistir isso muito, principalmente agora nessa época que nós estamos. Por quê? Porque por conta da inflação. Todas as semanas, a expectativa da inflação está aumentando. E o que isso significa de forma prática na sua vida? Significa que você perde o seu poder de compra. O dinheiro que você tem hoje não é o mesmo do mês que vem. Então, se você não tem um mínimo de proteção para esse dinheiro, se você deixa o seu dinheiro na poupança, que é o pior dos investimentos hoje, e que eu até anotei aqui, está pagando, neste momento em que a Selic está 6,25, a poupança está pagando 4,38.
e nós estamos na inflação quase na casa dos 10%. Então, já é difícil você recuperar o seu poder de compra fazendo investimentos conservadores, como, por exemplo, o Tesouro Selic, como, por exemplo, um CDB com liquidez diária que pague 100% da Selic. Ali você já está perdendo para a inflação. A rentabilidade já é negativa, porque, infelizmente, nós temos esse bicho louco, desesperado, que é a inflação, que está comendo o nosso poder de compra. Mas isso é provisório. Agora, você quer continuar perdendo ainda mais se você deixa na sua conta corrente, se você deixa parado lá na poupança, se você deixa no colchão, se deixa na gaveta. Então, entende que você já está perdendo, você já está correndo este risco. Porque é o que a Priscila acabou de falar aqui. Oi, Pri. É que a gente não consegue ver que o dinheiro está desvalorizando. Exatamente. Você não consegue enxergar, você não tem medo do que você não vê, né? Só que isso é real. Está acontecendo todos os dias. Todos os dias, com a inflação, você está perdendo dinheiro. E as pessoas só reclamam, só sabem reclamar que o preço das coisas está aumentando, mas não se dão ao trabalho de pensar em como rentabilizar melhor o seu dinheiro, proteger o seu dinheiro. Existe. Não, Pri, não estou jogando na cara, não. Existem formas de você proteger o seu dinheiro? Sim, existem. Mas é importante também que as pessoas entendam que no curtíssimo prazo, no prazo de 1 ano, né, de 6 meses, dificilmente a gente consegue bater a inflação. Por que a gente não consegue bater a inflação? Porque você não vai encontrar investimentos em que você não corra muito risco e que ganhem da inflação. Os investimentos em que você consegue proteger o seu patrimônio da inflação, eles são para médio e longo prazo, como, por exemplo, o Tesouro IPCA, que eu já mencionei aqui em outras lives. Então, não tem como você, não é que não tem, é muito difícil para nós, investidores comuns, pessoas comuns, ganharmos do mercado, né? Ganharmos do cenário econômico. É muito complicado. Se fosse assim, estava todo mundo, se fosse fácil, estava todo mundo milionário, né, gente? Mas o que a gente tem que fazer é o mínimo, a lição de casa, que é entender que os investimentos podem sim ser nossos aliados nessa luta contra a inflação. E em vez da gente ficar só consumindo, que isso só alimenta mais a inflação, né? A gente continuar, a gente buscar proteção para o nosso patrimônio. E, eventualmente, considerar redução dos nossos gastos, né? Então, por que nesse momento já não pôr a mão na cabeça e buscar alternativas mais baratas, seja para alimentação, seja para sua conta de internet, seja para sua conta de luz, apagar as luzes de casa, diminuir o consumo de luz? Tudo isso faz parte de uma consciência financeira e que a gente tem que criar, mas não é uma coisa, gente, que vai acontecer da noite para o dia. É uma coisa que você tem que incorporar como um hábito na sua vida. Da mesma forma que você não vai perder o medo de investir da noite para o dia. Você vai primeiro ter que se ambientar, primeiro ter que estudar, primeiro entender o que você está, quem é você aí nos investimentos, para você se sentir confortável e aos poucos perder o medo. Mas o não pode é deixar de enfrentar este medo de investir. Não pode, né? Porque você está perdendo mais não investindo do que investindo. E tem que tirar esses medos irracionais da nossa cabeça, né? É lógico que, como eu falei no começo, a gente tem um histórico que não nos favorece. Nós temos um histórico como país que não nos favorece, um histórico de inflação, em que as situações eram... os investimentos eram muito difíceis de serem feitos, mas isso, se você for comparar o período hiperinflacionário do Brasil, lá na década de 80, 90, com a situação que a gente está agora, quando a gente pensa em investimentos, a grande diferença é que nós temos acesso.
nós temos acesso a investimentos. O cidadão comum tem acesso aos investimentos, o que é diferente daquela época, que era restrito a quem realmente só tinha muito dinheiro. E daí que vem também muitas crenças, né, de achar que só quem tem muito dinheiro que consegue investir. Hoje não, gente. Você tem um celular e você tem uma conexão com a internet, você consegue fazer investimentos. E você consegue fazer investimentos seguros. E você consegue fazer investimentos conscientes. Você consegue proteger o seu patrimônio da inflação. Então, não existe mais desculpa para perder o medo de investir. É muito mais perigoso, principalmente na situação que nós estamos agora, não só de inflação, mas também como o risco político, né, que nós estamos vivendo agora. É muito mais perigoso você deixar o seu dinheiro parado na conta corrente ou você deixar o dinheiro parado na sua casa do que você investir. O que precisa, é lógico, é adquirir conhecimento. É você entender o que você está fazendo, você ter mais consciência. A gente tem que ter medo, sim, de perder dinheiro quando você deixa na poupança, quando você não pensa no seu futuro. Não é isso, né? A importância que a gente tem é de perder esses medos infundados, né? E não se jogar, né? Mas se permitir a investir, se permitir a começar a investir para que você tenha uma melhor rentabilidade do seu patrimônio. E até uma das coisas que, assim, como é que você perde um pouco também esse medo de investir? De ver notícias extremas. Seja do lado positivo, seja do lado negativo. Para de ver as notícias extremas. O que são notícias extremas? Seja as pessoas que ganharam muito em curtíssimo prazo, ou as pessoas que perderam tudo. Porque essas notícias não vão te agregar em absolutamente nada na sua vida, nada. Então, você olhar para aquelas pessoas que ganharam muito no curtíssimo prazo, pode ter certeza que vai te, de certa forma, vai te ligar um gatilho, que é o gatilho da ganância. E aí você vai querer fazer como aquela pessoa fez e provavelmente você vai perder mais dinheiro ainda do que você deixar o dinheiro parado na poupança. E o segundo é quando você olha notícias de quem perdeu tudo. Por quê? Porque se você vê, você tem medo de investir, porque você acha que você vai perder o dinheiro. Aí o que você faz? Você fica vendo notícias de quem perdeu muito dinheiro investindo, que deve ser muito pouca gente. Aí o que te dispara? Mais medo. Te dá pânico. Aí você fala assim, não vou fazer. Ó, fulaninho lá perdeu milhões. Vou fazer isso. Mas você entende o que o fulaninho fez? Você não entende. Então, não adianta você julgar só pelas notícias. Então, parem de ler só manchetes, tanto do lado bom quanto do lado ruim, porque isso não vai trazer nada para vocês. Façam uma trilha de aprendizado, façam um caminho, uma caminhada, como eu chamo, para os investimentos, começando de forma tranquila, aos poucos, entendendo o que você está fazendo, entendendo que quando você compra um CDB, você aplica no CDB, você está emprestando seu dinheiro para um banco, entendendo que quando você investe na Bolsa de Valores e compra uma ação da Petrobras, você está se tornando acionista da Petrobras. Entendendo que quando você compra um título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, é isso. É você entender o que você está fazendo, entender o risco e começar a investir. Né? Esse é o mais... é o básico. E até, voltando nos exemplos que eu dei, por exemplo, a pessoa não tem medo de fazer financiamento, não tem medo de um monte de coisa, as pessoas não têm medo de empreender, né? Vai lá e gasta uma fortuna para criar o carrinho de food truck lá. Gente, quer uma coisa que pode dar mais errado que isso? Mas as pessoas não têm medo, elas não conseguem fazer base de comparação. Ela pega todo o dinheiro que ela tem na vida
e investe num carrinho de food truck. Não que não possa dar certo, lógico, pode dar certo, mas o risco de um carrinho de food truck dar errado é infinitamente maior do que você investir em um CDB e o banco falir. Entendeu? A gente não tem base de comparação porque a gente não costuma fazer essas comparações, não consegue. E eu falo por experiência própria, gente. Não é uma coisa assim que para mim era natural. Quando eu comecei a estudar e me aprofundar, eu falei assim, gente, mas é realmente, né? A gente tem isso daí de essas ideias totalmente distorcidas com relação aos investimentos, né? Porque são reforçadas por crenças, né, de que só quem tem muito dinheiro que pode investir, que investir é super complicado, que você tem que fazer vários cursos, que você tem que entender um monte de coisa, que você tem que estudar economia, e não é bem assim. Você consegue, sim, com pouca informação, né, com informação suficiente, você consegue tomar decisões seguras sobre investimentos. Então, vamos desmistificar e tirar o medo dessas pessoas. Se vocês não investem ainda, percam esse medo através do estudo. Uma live como essa que eu faço aqui, todas as segundas e quartas-feiras agora, é para isso, gente. É para que as pessoas despertem, entendam que é possível, sim, investir de forma segura, que é possível você rentabilizar o seu patrimônio, que é possível você parar de enriquecer os outros e enriquecer a si próprio, que é possível você fazer parte do mercado financeiro, né, fazer parte do jogo, sem achar que você é um apostador de cassino. Não é isso, não é sobre apostar. É sobre você ter consciência do que você está fazendo mesmo. Então, uma das coisas que eu falo, né? Para então de ver essas notícias, esses temas que não vão te levar para lugar nenhum. Para de escutar quem não investe. Porque tem gente que vai falar para você, pelo amor de Deus, você vai investir em fundo imobiliário, vamos ali construir um kitnet para vender, que vai te dar muito mais lucro. Pode ser que sim, mas o risco é maior. Não investe, porque olha, eu tenho um amigo que ele tem um esquema que tem tal coisa, aí você pergunta para a pessoa, 10% de rentabilidade ao mês, né? Olha, é uma maravilha. Foge, gente, foge disso. Foge. A pessoa não sabe investir. Aí você pergunta para a pessoa, não, tá bom, mas no que você investe assim, de verdade, seguro? Não, meu dinheiro tá todo com esse meu amigo. Já corta. Para de ficar ouvindo quem não sabe fazer nada. Quem só tá ali para ficar metendo bedelho na sua vida financeira. Terceiro, para de tentar achar atalhos. Nosso cérebro, ele é programado para achar atalhos. Então, para de ficar vendo vídeo no YouTube das 5 melhores ações, das 5 melhores fundos imobiliários, dos 10 melhores não sei o quê. Isso daí é atalho. Aí, atalho não é feito para todo mundo. Muitas vezes as pessoas tentam pegar um atalho e elas demoram ainda mais para chegar onde elas querem chegar. Já não aconteceu com vocês de você colocar no Waze, aí o Waze te dá aquele caminho maravilhoso, é um atalho, né? Que você vai chegar mais rápido. Você anda 75 quilômetros a mais e chega no mesmo tempo. Então, é isso. Sempre vai ter alguém querendo te oferecer um atalho, mas existe uma caminhada, uma trilha que você precisa seguir para você aprender a investir de forma segura. Se você quer aprender com segurança, aqui, eu nunca vou fazer um vídeo e falar assim, olha, essas aqui são as 5 melhores ações. Sabe por quê? Porque a carteira é individual, assim como você é um indivíduo. Não adianta, eu não te conheço, eu não sei o que eu posso falar para você investir. Não sei o que faz sentido na sua vida. Por isso que eu insisto que as pessoas precisam aprender o básico, para que elas tomem as próprias decisões e tenham a independência de qualquer tipo de muleta. Não precisa ter muleta, não precisa ter bengala para investir.
Você não precisa. E mesmo que você decida ter alguém que te oriente, fala assim, não, eu tenho uma pessoa, um assessor, um agente, não tem problema nenhum com isso. Mas você tem que saber, você tem que conhecer para até debater com a pessoa. Porque a pessoa pode te oferecer várias coisas e realmente você ter acesso a um número maior de investimentos, mas se você não sabe o que é que ele está o que é que ele está te oferecendo, da mesma forma você está errando. É a mesma coisa que investir loucamente sozinho. Então, você precisa saber do básico. Deixa o medo de lado. Deixa essas crenças de que é muito difícil. Você não precisa se meter no lado que é super difícil, porque sim, existem instrumentos no mercado financeiro que são muito complexos. Muito complexos. Mas, pelo amor de Deus, usa o arroz com feijão, bota arroz, feijão e bife no prato, você já está alimentado. Você não precisa botar um monte de coisa no seu prato. Estrogonofe, lasanha, tudo vira aquela mistureba dentro do prato. Se você souber fazer o arroz com feijão e a saladinha, né, gente, para ser light, arroz com feijão, bife e salada no prato, você já está feliz. Você já está feliz, porque você já está fazendo uma diversificação. E eu vou fazer uma live falando sobre isso, fazendo uma analogia com o prato. Você já consegue ter uma diversificação, já consegue ter uma proteção e consegue tocar a sua vida sendo o que você quiser, né? Trabalhando no seu trabalho principal, na sua renda principal, sem ter que ficar se preocupando se a bolsa está subindo, se a bolsa está descendo, se está aumentando, se não está aumentando, não importa. Importa que você está ali, né? Fazendo o seu. Você está protegendo seu patrimônio e você, aos poucos, você vai melhorando, vai incluindo uma coisa, vai incluindo outra e no final está tudo bem. Você vai entender e você vai ver o seu patrimônio começar a crescer. Então, é assim que funciona. Não adianta morrer de medo e não investir, né? Ou então investir assim, sem pensar, sem entender o que está fazendo, porque você vai falar assim, nossa, mas eu não tenho mais medo de investir, eu estou fazendo de tudo, mas não está fazendo nada, né? Está fazendo tudo errado. Então, você só tem que aprender, perder o medo. Perder o medo passa pela informação. Você precisa adquirir mais informação, entender um pouco mais como é que as coisas funcionam, mas não com muita profundidade, entender um pouco mais como as coisas funcionam e tomar as decisões. E acabou. Não tem nenhum segredo, tá? Não é nada de outro mundo. E, de novo, o acesso à internet, o acesso às corretoras, hoje garante isso, né? Garante essa liberdade, garante essa possibilidade de que você consiga fazer, tomar as suas decisões sozinho. E, lógico, né? Como eu já falei em outras lives, gente, você pode errar. Eu errei um monte, e não tem problema, não fui à falência por causa de um erro. É que você só tem que ir aos poucos, né? Não adianta falar assim, não, vou fazer tudo de uma vez, porque tem isso também, né? A pessoa nunca fez nada, aí quando ela resolve fazer, ela tá tão assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer, que ela quer se livrar logo daquilo, que ela vai e faz tudo de uma vez, pega todo o dinheiro, vou investir tudo de uma vez. Não, gente, tem que ir, né? Pouco a pouco, passo a passo. Lembra como você aprendeu a andar? Lembra quando você aprendeu a falar? Não foi da noite para o dia? Você acordou e falou, nossa, estou andando. Acordou, estou falando. Não. Por que vocês acham que a gente passa 20 anos na escola? Porque é um processo de aprendizado, né? A gente já passa 20 anos aprendendo basicamente as mesmas coisas, porque a gente precisa treinar, né? Existem estudos que a gente consegue aprender todo o conteúdo do fundamental, você conseguiria aprender em um ano. Só que é parte do seu aprendizado, né? Você ir treinando, você ir se colocando à prova, você ir entendendo como é que as coisas funcionam, você ir conectando os pontos. E com os investimentos é a mesma coisa, você vai conectando os pontos, você vai começar, tá, entendi. Esse investimento aqui não é para o curto prazo, é para o longo prazo. Então, por isso, se eu quero para uma coisa que é para daqui 6 meses, esse aqui não serve para mim. E aí você vai, aos poucos, criando essa inteligência financeira, sem se afobar, sem achar que... porque está todo mundo agora falando de investimentos, você tem que fazer isso de forma
descabida. Você tem que fazer isso de uma vez, assim, muito rapidamente, porque o mundo vai acabar. Não, gente, o mundo não vai acabar, vai continuar tudo, né, na mesma, né? Vai passar a eleição, vai vir novo presidente, vai ter outros vírus, se Deus quiser não aconteça, mas pode acontecer, a gente sabe disso. Vai ter um monte de coisa que pode acontecer, mas você aprendeu a investir, você vai aprender a cuidar do seu patrimônio, tá? Finalmente, eu queria só dar um recado para vocês, então, reforçando que essas lives de segunda que eram terças e quintas, agora são segunda e quarta. Então, nessas lives eu falo basicamente sobre investimentos para quem está começando, para quem é iniciante, para quem tem medo de investir e quer perder de uma vez esse medo de investir. E também eu mudei as lives de stories, né? Das perguntas dos stories. Tá lá a caixinha, já tá lá ativa a caixinha. Amanhã eu faço eu respondo ao vivo todas as perguntas que estão na caixinha dos stories. Só que eu vou fazer às 2 da tarde, porque meio-dia estava me complicando um pouco a vida, viu, gente? Eu não estava conseguindo me arrumar. E como eu quero ter consistência com vocês, eu vou fazer, então, de terças e quintas às 2 da tarde. Tá bom? Então, acho que é isso, gente. E quem ainda tiver dúvida, quer falar sobre o assunto, quer entender um pouco mais, o canal do Telegram, né? Aquela coisa maravilhosa que existe, que tem mais de 250 pessoas lá ouvindo os áudios que eu coloco quase que diariamente, mas que respondo diariamente todas as perguntas. Se vocês forem lá hoje, tem um áudio de 10 minutos só falando sobre investimentos no exterior. Já é um assunto mais avançado, mas para quem quiser, quem tiver curiosidade, dá um pulo lá no canal do Telegram, o link também está na bio, para vocês conhecerem e um pouquinho sobre investimentos no exterior e vários outros assuntos. Tem uma biblioteca gigantesca lá de áudios para vocês maratonarem, ok? E é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês. Um beijo enorme e a gente se vê na quarta-feira.